Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente tem pela frente um mapa incrivelmente prático. Nós vamos construir aqui o projeto financeiro definitivo, sabe? Aquele passo a passo arquitetônico mesmo para quem está começando absolutamente do zero, especialmente para quem já bateu aí na casa dos 30 anos. Se a ideia de começar a investir parece assustadora, olha, relaxa. Esse guia foi feito exatamente para organizar essas ideias e criar, tijolo por tijolo, uma fundação bem sólida de riqueza. Vamos lá? E logo de cara surge aquela pergunta que não quer calar. Será que já é tarde demais para começar a construir patrimônio aos 35 anos? A gente precisa derrubar esse mito agora mesmo. Bate aquela ansiedade enorme, né? Parece que tem um relógio invisível apitando que o tempo já acabou. Mas a grande verdade, baseada puramente na matemática financeira, é que ainda tem muito jogo pela frente. O maior erro possível não é começar aos 35. O erro fatal, na verdade, é cair nessa ilusão de que a oportunidade passou e, por causa disso, ficar paralisado. Bom, para organizar tudo isso, nosso roteiro de hoje é super direito e alcançável. Primeiro, a gente passa pelo mito do tempo perdido. Depois, a prioridade zero, que são as dívidas. Em seguida, a reserva de emergência. Aí entramos no hábito mensal e, por fim, a tão sonhada renda passiva. É um plano de ação sem enrolação. Então, vamos mergulhar na nossa primeira parada: o mito do tempo perdido. O que realmente acontece com a nossa percepção quando a gente chega nessa fase da vida adulta? A real é que muita gente só começa a jornada financeira depois dos 30. E por que isso? Porque é exatamente nessa fase que depender apenas de um salário começa a bater diferente. Traz uma sensação real de insegurança sobre o futuro. É aquele momento em que a ficha simplesmente cai. E olha, essa vulnerabilidade é um sentimento super válido e compartilhado por muita gente. Acordar para a organização das finanças mais tarde não é uma falha de jeito nenhum. É só um despertar natural quando a gente percebe que precisa de múltiplas fontes de segurança e não fica só esperando o contra-cheque no fim do mês. O que nos leva ao próximo ponto crítico: a prioridade zero, quitar dívidas. Essa é a etapa de literalmente limpar o terreno antes de subir as paredes da nossa casa financeira. A ordem é bem clara. Passo 1, quitar todas as dívidas. Passo 2, construir uma reserva de emergência. Passo 3, aí sim, investir mensalmente. Essas prioridades financeiras precisam ser seguidas nessa exata ordem, sem atalhos. Tentar pular direto para a parte glamourosa dos investimentos, que é o passo 3, sem limpar o terreno das dívidas antes, bom, é como construir um prédio num terreno rachado e instável. A estrutura inteira com certeza vai desabar no primeiro vento mais forte. E quando a gente faz a comparação de juros, o cenário é brutal, muito revelador. De um lado, temos aqueles juros massivos, gigantescos de cartões de crédito e empréstimos mal planejados. Do outro lado, os retornos padrão dos investimentos tradicionais. A matemática aqui, pessoal, é implacável. Não existe absolutamente nenhum investimento que consiga render mais do que os juros punitivos de um cartão de crédito. É simplesmente impossível ganhar essa corrida. Enquanto a dívida está lá, crescendo, o dinheiro trabalha ativamente contra o próprio bolso. Por isso, organizar as contas, renegociar pagamentos e cortar esses juros pela raiz tem que ser, sem sombra de dúvida, a prioridade absoluta. Feito isso, a gente avança para o passo 3, a reserva de emergência. Com o terreno finalmente limpo e livre daquelas dívidas pesadas, é agora que a gente despeja o concreto e solidifica a nossa fundação financeira. Mas o que é isso na prática, né? É uma rede de segurança financeira de alta liquidez que deve ser equivalente a vários meses das suas despesas básicas, do seu custo de vida. Essa é a barreira definitiva de proteção. É aquele escudo que impede um retorno imediato àquele ciclo tóxico de dívidas que a gente acabou de eliminar. E a palavra-chave aqui é alta liquidez. Basicamente, isso significa que o dinheiro precisa estar guardado num lugar super seguro e acessível, na hora, para ontem, se for necessário. E por que essa reserva é a base de tudo? Simples, ela protege a gente contra um desemprego súbito, ela cobre aqueles probleminhas de saúde inesperados e, mais importante de tudo, evita decisões financeiras desesperadas. Pensa bem, sem essa reserva, qualquer imprevisto na vida acaba obrigando a gente a passar o cartão de crédito ou a pegar empréstimos com taxas horríveis. A reserva traz aquela paz de espírito, sabe? Ela garante espaço mental para a gente tomar decisões racionais durante as tempestades que inevitavelmente vão aparecer na vida. Agora a gente muda o foco para o ataque. Vamos falar sobre o poder do aporte mensal. Dívida sob controle, reserva prontinha, é a hora exata de começar a erguer as paredes da nossa estrutura. A consistência transforma o patrimônio. O hábito de investir continuamente todos os meses importa muito, mas muito mais do que aquele valor inicial que você coloca.
Tem muita gente presa naquela crença limitante de que é preciso ter um salário gigantesco para começar a investir. Mas olha, o verdadeiro segredo, a mágica da acumulação mesmo, está em investir religiosamente todo mês, sem quebrar a corrente. Quem investe com regularidade cria uma disciplina inquebrável. É isso que permite que os juros compostos façam todo o trabalho pesado no longo prazo. Um valor que pode até parecer pequeno no começo, quando aportado com disciplina, acaba construindo impérios. E assim chegamos à última etapa, o telhado da nossa estrutura, construindo a renda passiva. A recompensa definitiva por seguir nosso plano à risca. A renda passiva é aquele momento incrível em que os investimentos passam a gerar dinheiro sozinhos, seja através de dividendos ou juros. E sim, é verdade, ela começa pequenininha. Os primeiros valores podem parecer até meio irrisórios, mas a coisa cresce de uma forma impressionante com reinvestimento constante. Essa renda age literalmente como uma máquina financeira que trabalha enquanto a gente dorme. O objetivo aqui não é nenhum daqueles esquemas mágicos de enriquecimento rápido, tá? É construir com paciência uma engrenagem que, com o tempo, vai rodar inteiramente por conta própria, pagando as contas sem exigir que a gente trabalhe a mais por isso. 10, 15 ou 20 anos. Esse é o ingrediente secreto que muita gente ignora, o horizonte de longo prazo. Absolutamente tudo o que discutimos aqui hoje só funciona de verdade quando a gente tem a visão desses horizontes de 10, 15 ou 20 anos pela frente. Essa é a janela de tempo necessária para que aquela consistência diária que a gente falou gere resultados realmente extraordinários e mude o jogo. Então, a mensagem fundamental para levar daqui é esta. Investir não é sobre tentar acertar o momento perfeito do mercado com uma bola de cristal. É sobre constância, paciência e uma visão clara de longo prazo. Para quem está iniciando aí na faixa dos 35 anos, manter uma estratégia sólida pelas próximas décadas é simplesmente o único caminho comprovado. Não se trata de adivinhar o dia exato de comprar uma ação, trata-se de não desistir no meio do caminho. O tempo ainda joga totalmente a favor de quem decide começar agora, hoje mesmo. E para encerrar o nosso guia arquitetônico de hoje, fica essa reflexão. O tempo não volta. Pequenas decisões tomadas hoje mudam o futuro. O ponto principal não é ficar lamentando quando a jornada deveria ter começado no passado. É celebrar a decisão de dar o mesmíssimo primeiro passo hoje. Cada mês que passa sem organizar as finanças e investir é um tempo que nunca mais será recuperado. Então, qual vai ser a pequena decisão tomada hoje que vai começar a mudar radicalmente o futuro financeiro? Fica aí a provocação. Muito obrigado por acompanhar essa análise e a gente se vê na próxima.